Olá, pessoal! Vamos agora à nossa aula de revisão. Nesta aula, nós iremos aprender os principais conceitos dos assuntos aprendidos antes da suspensão das aulas, que seriam flip-flops e pulsos digitais. Neste vídeo, eu irei apresentar a vocês um documento que é composto dos slides da professora Priscila Calliope e os meus também. Este material você pode encontrar no link logo acima deste vídeo. Abaixo você encontra outros materiais também. Esses materiais são aqueles que foram divulgados a vocês por meio do SWAP no período da quarentena, no qual os alunos poderiam de maneira voluntária participar das atividades ou não. Por isso, eu sugiro a todos aqueles que não participaram que revejam este documento, a fim de que vocês estejam melhor preparados para as avaliações que seguirão neste curso, neste ano letivo. Ok? Vamos começar a nossa revisão. Bom, pessoal, muito provavelmente até este ponto do curso técnico de vocês foi apresentado circuitos combinacionais. O que são circuitos combinacionais? São aqueles em que os níveis lógicos da saída em qualquer instante de tempo dependem somente dos níveis lógicos da entrada. Ou seja, se por exemplo nós tivermos uma porta AND e nós colocarmos em um primeiro instante 1 e 1 nas suas entradas, na saída nós teremos 1. Num segundo momento, nós colocamos nesta mesma porta 1 e 0. Então, nós teremos na saída 0. Num terceiro momento, nesta mesma porta lógica, nós colocamos 0 e 0. Então, nós teremos 0. Veja que as saídas em cada instante dependeram apenas dos valores que eu coloquei na entrada. Em momento algum eu falei assim, a saída deu tanto porque em instante anterior a saída havia dado tanto. Ou seja, este circuito não lembra o que aconteceu no momento anterior, no instante anterior. Por isso, nós podemos dizer que circuitos combinacionais não possuem memória. E como que nós projetávamos um circuito combinacional? Se vocês lembrarem lá do capítulo 4 do livro do Tosse, o que nós fazíamos? Nós colocávamos uma condição, criávamos uma tabela da verdade. Das saídas da tabela da verdade, nós jogávamos a um mapa de Carnot. Neste mapa de Carnot, nós conseguíamos simplificarmos os seus valores para uma expressão booleana. E por meio dessa expressão booleana, nós montávamos um circuito, né? Colocávamos as entradas, portas lógicas resultantes e assim nós tínhamos as nossas saídas. Então, por meio de uma tabela da verdade, nós chegávamos... considerando todo o procedimento intermediário, nós chegávamos a um circuito. No entanto, este circuito obedecia todo o mesmo conceito de circuitos combinacionais. Colocava num instante uma entrada e naquele mesmo instante eu tinha uma saída. E essa saída não dependia em nada dos valores que haviam sido colocados anteriormente nesta entrada, ok? Agora nós vamos para um segundo momento, no segundo estudo, que seria os circuitos sequenciais. Esses circuitos sequenciais, eles possuem uma característica de memória. Ou seja, quando eu for falar assim, em determinado instante eu coloquei determinada entrada, então qual que será o meu valor da saída? Para eu saber o valor da saída, eu também preciso saber qual que era o valor desta saída em estado anterior. Então, por isso, nós podemos dizer que os circuitos combinacionais possuem memória, ok? Vamos lá. Então, vamos começar nossos estudos de circuitos sequenciais vendo um flip-flop. Um flip-flop seria um circuito sequencial com característica de memória mais simples que existe. Geralmente, ele é indicado por um quadrado com as entradas e duas saídas principais. Uma saída se chama normal e a outra saída invertida. A saída normal, ela é indicada pela letra Q, e a saída invertida por Q barra. Essa indicação de Q barra, ela é intencional, pois ela nos quer dizer o seguinte, se Q assume um estado lógico, Q barra assumirá o seu oposto. Por exemplo, se Q é 0, Q barra é 1. Se Q é 1, Q barra é 0. De maneira geral, o nosso flip-flop é encarado com as saídas desejadas para a saída normal. Então, a nossa saída de referência será a saída normal. E ele pode assumir praticamente dois estados. Um seria o estado de set ou o estado de reset. O estado de set, ou falar que o meu flip-flop está setado, é fazer com que a minha saída normal assuma nível lógico alto. Então, vamos indicar por 1. Então,
Q é igual a 1 e Q barra será seu oposto, será 0. Então, quando isso acontecer, aqui na saída normal eu tiver 1 e na minha saída invertida eu tiver 0, eu posso dizer que o flip-flop está setado. Um segundo estado interessante seria o estado de reset, ou clear, ou limpar, né? Seria o seguinte, fazer com que a minha saída normal assuma um nível lógico baixo. Então, pessoal, sabida as saídas que nós desejamos aqui para a saída normal e, consequentemente, para a saída invertida, vamos ver como que nós construímos um flip-flop. Nós vimos nas aulas passadas, né, nas aulas presenciais, que eles poderiam ser feitos com flip-flop de porta NOR ou flip-flop de porta NAND. Vamos estudar os flip-flops de porta NAND. Imagina aquele quadrado lá da simbologia geral aqui, ó, neste cantinho aqui, ó, cobrindo todo este circuito. No lugar das várias entradas, imagine essas duas entradas. Entrada 7 e entrada R7. E no caso, nós temos as nossas duas saídas já esperadas, né? A saída Q e a saída Q barra. Veja o seguinte, o nome desta entrada é 7. E o nome desta entrada é R7. Não confundam o ato de setar ou resetar com o nome das entradas, ok? Setar um flip-flop é colocar a saída normal em 1. Resetar o meu flip-flop é colocar a minha saída normal em 0, ok? E como que nós construímos esse flip-flop com porta NAND? Para nós construirmos um flip-flop com porta NAND, nós precisamos de duas portas NANDs, porta 1 e 2. Aqui na nossa simbologia só tem esse número 1 e 2 para indicar que uma porta e a segunda porta, né? Mas essas duas portas NANDs são iguais, né? E a saída da minha porta NAND 1 é ligada à entrada da minha porta NAND 2. E a saída da NAND 2 é ligada à entrada da NAND 1. Então, este conceito de realimentar as portas lógicas é o que vai produzir a característica de memória que o flip-flop realiza. E aqui temos a nossa tabela onde, quando nós queremos setar o nosso flip-flop, ou seja, fazer Q igual a 1, nós ativamos set e desativamos reset. Quando queremos resetar o nosso flip-flop, ou seja, colocar Q igual a 0, nós desativamos set e ativamos reset. Temos agora dois casos que devemos ater nossa atenção. Quando nós inativamos set e reset, nada acontecerá com a nossa saída, nada muda. O que significa isto? Que Q permanecerá com o estado anterior, e isto caracteriza a condição de memória do nosso flip-flop. Temos ainda a condição em que nós ativamos ao mesmo tempo set e reset. Devemos evitar essas duas entradas, pois elas produzirão inicialmente Q igual a Q barra, que será igual a 1. No entanto, se essas duas entradas forem ativas novamente, nós não saberemos o resultado que ocorrerá. Então, por isso, nós devemos evitar essas entradas. Agora, nós iremos analisar como que atuam as portas lógicas dentro de um flip-flop com portas NANDs. Temos aqui dois exemplos. Nós desejamos setar o nosso flip-flop, ou seja, colocar a nossa saída normal em nível lógico 1 e, consequentemente, a nossa saída invertida em nível lógico baixo. Inicialmente, nós inativamos as nossas entradas resets, ou seja, colocamos reset igual a 1, reset igual a 1. Então, aqui, se antes de ter 0, neste caso aqui, o nosso Q é igual a 0, nosso Q inicial é igual a 0. Então, 0 entra nesta NAND, então 0 e 1 passado por uma porta NAND dará nível lógico baixo. Então, a partir de ter 0, Q barra é 0. Q barra em 0, 0 e um pulso dado de nível lógico 1 até 0, então aqui 0 e 0, passado numa porta NAND, fará com que a minha saída normal adquira nível lógico alto. Agora, neste outro exemplo, nós vamos imaginar que a nossa Q inicial é igual a 1 e não a 0, como nós tínhamos anteriormente. Então, Q igual a 1. Q, 1 e 1. 1 e 1 passado por uma porta NAND, dará um Q barra igual a 0. Então, a partir de ter 0, Q barra é igual a 0. 0 entrará na NAND 1. Então, 0 e 0, nós teremos como resultado desta porta NAND 1, o resultado de Q igual a 1. Então, nós teremos aqui o nosso set
Agora nós desejamos resetar o nosso latch com portas NAND, ou seja, colocar a nossa saída normal para nível lógico baixo. Inicialmente, neste exemplo, temos que Q é igual a zero. Se Q inicial é igual a zero, ou seja, antes de ter zero eu tenho nível lógico baixo, temos aqui como entrada da NAND 2. Então, 0 e 0, passado pela NAND 2, dará como resultado nível lógico alto, 1. Este nível lógico alto entrará na NAND 1, que já está com a outra entrada igual a 1, então 1 e 1 passado pela NAND produzirá resultado na minha saída normal igual a 0. Então, após ter 0, teremos Q em nível lógico baixo, ou seja, resetamos o nosso flip-flop com porta NAND. Agora, neste exemplo, o Q inicial tem como valor nível lógico alto. Então, 1 e 0 produzirá como resultado Q barra igual a 1. Este 1 entrará aqui, então 1 e 1 passado pela NAND produzirá como resultado 0. E assim também resetamos o nosso flip-flop. Então vamos a um exemplo. Este exemplo, na verdade, é a questão 1 do material que está aqui embaixo, que foi ministrado na época da quarentena. Ele diz o seguinte: em um flip-flop RS comporta NAND. Por que RS? Flip-flop RS é uma outra forma de nós chamarmos esse flip-flop que nós acabamos de estudar. Porque RS faz menção às suas entradas, né? O nome das suas entradas, RI7 e 7. Ele diz o seguinte, que inicialmente a nossa saída é igual a 0. Então, Q é igual a 0. E a partir das formas de onda que ele fornece para as entradas 7 e 7, ele pede para que nós desenhemos as formas de onda em Q e, consequentemente, Q barra. Veja que 7 está desenhada aqui e RI7 aqui e divididas por indicações de tempo. T1, T2, T3, T4, T5. Esses tempos aqui não necessariamente têm o mesmo intervalo entre si. Então, por exemplo, poderia ser isso aqui em 1 segundo, 7 segundos, 14 segundos. O que a gente sabe só que é um tempo crescente. É só uma indicação de tempo, né? Mas que em determinados instantes vão acontecer algumas mudanças de estado nas nossas entradas, né? Então, vamos imaginar como que nós podemos construir a nossa forma de onda. Mas antes de tudo, vamos responder o item B. O item B fala assim, em qual instante o flip-flop é setado? Lembrando que setar é colocar a nossa saída em nível lógico alto, né? Nossa saída normal em nível lógico alto. Isso ocorre, conforme estudado, quando o 7 assume nível lógico baixo. Então, isso vai acontecer quando o 7 assume nível lógico baixo. Então, sem saber a forma de onda, eu já poderia dizer, o nosso flip-flop é setado aqui em T3, né? Quando o 7 assume nível lógico baixo e o meu RI7 estará em nível lógico alto. Vamos lá, a forma de onda resultante. Aqui, nesse instante, nós temos o quê? Que o nosso 7 é igual a 1 e o nosso RI7 é igual a 0. Então, a minha saída normal ficará em 0, porque o meu flip-flop foi resetado. E quanto tempo que ela fica em nível lógico baixo? Está aqui, ó, do T1 até o meu T2. Aí chega aqui em T2, 7 a 1 e 7 a 1. 1 e 1 é meu estado em repouso. O meu estado em repouso vai provocar o quê? Que nada muda. Então, o meu próximo estado, que seria esse estado aqui, permanece igualmente ao estado anterior. Qual era o estado anterior? 0. Então, ele vai permanecer em 0. Aí, de repente, em T3, o meu 7 assume 0 e o meu RI7, 1. Então, 7 igual a 0 e RI7 igual a 1 fará com que o meu flip-flop seja setado. Flip-flop setado significa a saída normal igual a nível lógico alto. Então, em T3, ele assume nível lógico alto. Veja que o pulso aqui já terminou, mas a minha saída ficará até que ocorra um próximo pulso. Então, ele fica aqui, ó, o pulso de 7 já terminou, mas o meu nível lógico permanece. Permanece até quando? Até T4, onde T4, o RI7 é igual a 0 e o 7 é igual a 1. Então, meu flip-flop foi resetado. Então, minha saída vai para nível lógico baixo. Permanece até aqui. Até que T5, 1 e 1. 1 e 1 é meu estado em repouso, que fará com que meu flip-flop permaneça com o estado da saída anterior.
Qual era o estado da saída anterior? 0. Então, de T5 para frente, ele vai permanecer em 0. E o meu Q barra é praticamente o contrário do meu Q.